saiu, rapaz. Já estão encomendados. Olá, pessoas. Caraca. Tem que pedir uma pastilha. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Tô sem voz. Muita tosse. Mas chegou o momento que a gente vai falar de Quentin Tarantino. Um dos diretores mais cultuados da história do cinema, um dos meus favoritos, que me inspira horrores, e atendendo a pedidos de vários comentários. Sempre tem uns maluquinhos que ficam pedindo, cara, faz um vídeo do Tarantino e tal. Finalmente estamos fazendo. Isso significa que você vai falar sobre o design mórbido e gótico do universo Warhammer 40.000? Tarantino, como é que ele faz aqueles diálogos tão bons em cada filme dele? Que eu não sei se você sabe, o Tarantino é desses diretores que escreve todos os filmes que ele dirige também. E graças a isso também ele consegue escrever diálogos que são naturais, mas acabam ficando antológicos. English, motherfucker! Do you speak it? Yes! I don't tip. You don't tip? No, I don't believe it. Ele consegue impulsionar a atuação de atores, usar cores, composição, muita colocação de música dissonante para se tornar um mestre na arte de contar uma história. E eu diria um mestre também de transformar coisas que são... Eu tô cuspindo um amendoim, que eu comi amendoim agora. Desculpa aí quem tá editando essa porra. O cara come amendoim de gravar, eu sou um idiota. E eu diria também um mestre em transformar coisas que aparentemente são meio tosquinhas ou podem até parecer meio cafoninhas em super descoladas, em cool. Esse cara é genial. E eu vou explicar por que ele é isso tudo depois da vinheta. Bom, acho que pra gente entender mais os filmes do Taranta, pros íntimos aí, acho melhor eu falar sobre o perfil da pessoa, porque acho que isso daí ajuda a gente a entender melhor a obra dele. Tava vendo a história do Tarantino, né, entrevistas, a trajetória dele. Uma coisa ficou muito claro, vendo em todos os documentários, todas as coisas. Tarantino tem fetiches por pés. É um grande de um nerd. Um nerd com N maiúsculo. Como assim? O que é um nerd, né? Usando a própria definição que o Jovem Nerd fala. O nerd, ele nada mais é do que a pessoa que gosta de se aprofundar em assuntos. Porra! A gente conhece vários assuntos, tal, que a gente gosta. Mas quando a pessoa se aprofunda muito naquilo ali, especialmente alguma coisa da cultura pop, da cultura audiovisual, tal, essa pessoa tem essa denominação de nerd. E só de eu falar disso, você já deve estar pescando algumas coisas do Tarantino. Você vê os diálogos no filme dele, ele se aprofundando muito mais num assunto, sei lá, discutindo uma teoria sobre Like a Virgin da Madonna. I'd like a virgin with a metaphor for big dicks. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. Hence, like a virgin. Uma teoria do super-homem no Kill Bill. Clark Kent is how Superman views us. He's weak, he's unsure of himself, he's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Caralho, cuzão! Ou até dele falando como o quarteirão com queijo se chama na França, no meio do Pulp Fiction. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Isso é uma pegada bem nerd, né? Você se aprofundar em vários assuntos e pensar muito sobre vários assuntos. Mas esse caráter nerd que ele tem tá muito mais do que essa relação com coisinhas aleatórias. O Tarantino, ele cresceu como um apaixonado por cinema. You always have kids that have like a natural inclination towards something. All right, some kids it's sports, some kids it's studies, some kids it's cars. With me, it was movies. I had kind of this like weird tunnel vision, where it's like once I got into it, I didn't have room for anything else, all right, you know, as a kid. And it was like, and it actually even reflected in my schoolwork. Você é TDAH, com certeza. E eu me identifico tanto com ele, com isso. Tanto com ele. Nossa, eu era a mesma coisa. I couldn't spell anything. I couldn't remember anything, all right? But I could go to a movie and I knew who starred in it, who directed it. Anything that I'm not interested in, I can't even feign interest. I can't do just this little bit to just get by. Então, isso daí ao mesmo tempo que era um hobby dele, acabou virando objeto de estudo do cara, né? Ele começou a consumir isso daí muito, e analisar pequenas nuances. Cara, quando ele cresceu, tem isso daí na história dele, ele trabalhou numa locadora. Tão viciado. Então assim, tu imagina um cara ávido por cinema trabalhando numa locadora. Ele ficava vendo aquilo ali que nem um doido. And every week, what I would do is I would do like a new theme. One week it would be swashbucklers, another week it would be the films of Michael Parks, the films of André de Toff, you know, it's just some wild thing, you know, that just whatever we had. E é justamente nessa época que ele aumentou esse repertório dele, passou a ser esse grande conhecedor do cinema que ele é. E ele usa esse repertório para desenvolver e criar mais da obra dele. E aí daí você pode pensar, mas o cara na verdade então, garoto, ele só tá fazendo um grande corte e recorte ali de várias obras, sabe? Ele tá pegando várias outras influências e fazendo a coisa dele. Qual artista não faz isso?
That's what I do. Tá, deve ter alguma exceção, mas praticamente todos os seus artistas favoritos fazem a mesma coisa. Eles pegam várias referências externas, podem não ser só do meio deles, mas referências distintas e fazem uma coisa única a partir disso. Aí eu tô falando sobre criatividade, sabe? Dificilmente a criação, ela parte de uma coisa completamente nova, ninguém nunca viu, sabe o que é aquilo. Se ela for tão nova assim, de repente as pessoas nem vão entender o que é. Normalmente a criação, ela é mais uma recriação de outros estímulos e reorganizados e recolocados, né? Se eu pegar na música, eu sempre pegar na música, se eu pegar o Black Sabbath inventou o heavy metal. Sim, é quase que um consenso isso, que o Black Sabbath é o pai do heavy metal. Mas se você for ouvir o Sabbath no início, ele parecia várias outras bandas da época que eles gostavam. Aí o que acontece? Os caras pegaram referência de bandas de estilos diferentes, juntaram, pegaram outras referências, sei lá, de filme de terror e coisa, misturaram tudo e fizeram um heavy metal, um negócio meio drástico, assim. A criação, pra mim, ela reside muito mais numa reinvenção de estímulos do que necessariamente uma criação pura do zero. E é por isso que eu falo sem medo nenhum que o Tarantino é um grande gênio criativo. E é por isso que eu acho que as obras do Tarantino, elas servem como uma recriação dos filmes da época dele, da época que ele gostava de assistir. Ele adorava faroeste, ele adorava esse visual de filmes dos anos 60 e 70, que tá muito presente em Jack Brown, em Pulp Fiction, até as músicas que ele coloca em filmes, assim. São coisas que ele gosta, são coisas que estão na cabeça dele. O que não tá na cabeça dele é cabelo um pouco agora, por isso ele tá ficando calvo, né? Talvez manual te ajude, Tarantino. Você tá com medo de ficar calvo, você tá querendo ostentar uma bela cabeleira. Manual é pra você. Não pensa no produto, pensa num tratamento. Tratamento que você pode ter na sua casa. Ah, eu lembro da minha época que eu tinha uma bela cabeleira, mas agora eu tô calvo. Não sei se eu vou até o consultório pra tratar isso. Homem tem problema pra se tratar, né? Eu sei disso. Mas com o manual você faz de casa. Você entra no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você responde lá um questionário no site manual e você vai ter um acompanhamento médico pra você. Eles vão indicar produtos pro seu caso, porque cada calvície é diferente. Tem gente que tem calvície que começa por aqui pela entrada, tipo o Tarantino. Tem gente que começa a calvície aqui em cima. Pra você, então, que tá sentindo, tá começando a entrar no processo, pra você é ideal, cara, o manual. Ah, gaveta, é minoxidil? É mais que isso. Pode ser minoxidil, pode ser biotina, pode ser várias coisas. Você recebe os produtos de acordo com o que a avaliação médica vai achar melhor pra você. E aí você recebe essa caixa discreta na sua casa. E aí com isso você começa um tratamento e em alguns meses você já vai começar a ver o resultado, assim como já aconteceu várias e várias vezes com quem já usa manual. Você quer um empurrão pra começar? Usa o meu cupom 40CineGaveta pra você ter 40% de desconto na primeira entrega. Nota, parabéns pro pessoal do manual que escolheu esse cupom aí, 40Cine. Estamos falando de Tarantino, tem tudo a ver. Eu só queria comentar isso. Enfim, você vai cuidar da sua autoestima no conforto da sua casa, com acompanhamento médico, com uma empresa que está extremamente habilitada e acostumada a tratar a calvície, como é Manual. Link na descrição. Voltando para todas as referências que o Tarantino acumulou sobre o cinema, para falar mais agora da parte técnica, eu acho que é por isso que a gente vê tantos recursos meio tosquinhos nos filmes dele, sabe, assim? É meio que pra emular os filmes da época que ele gostava. Então você vai ver muito desse zoom rápido que ele dá, sabe? Ele adora esses zooms rápidos, assim, na câmera. Algumas movimentações de câmera remetem a essa época, objetos de cena, o sangue jorrando, coisas dos personagens, tipo a barba do mestre, sabe? Esse tipo de coisa assim, é pra emular essa época. E eu acho que nisso tá uma das grandes vantagens do Tarantino, de saber usar elementos, músicas e coisas que poderiam ficar brega, mas elas ficam super descoladas, elas ficam cool. Eu uso muito o termo cool aqui no canal porque eu não consigo achar um cool. Lembrar de um termo em português que tem essa sensação. Cool. É descolado. Descolado é meio vovô garoto, né? Não é cool, descolado. Maneiro. É maneiro, sabe? Nem maneiro aqui no Rio tem isso. Não é. É cool, porque tem um meio... Seja o que for, essa arte de fazer isso, eu acho que é muito de feeling. Eu tava até pensando quando eu tava fazendo esse vídeo aqui, de tentar racionalizar essas escolhas, sabe? De, ele escolhe uma música e ele consegue deixar a música legal. Ele não
vai onde todo mundo vai. É um pensamento até meio geração Z, sabe? Quando todo mundo gosta, então não é legal. É legal quando é um negócio meio exclusivo. Olha, tá todo mundo vendo aí, ó. Estragou. Você pode pegar alguma coisa que é exclusiva e ninguém usa e você não usar ela bem, sabe? Não dá pra quantificar isso muito, é muito de feeling. E eu vou dizer que esse bom gosto não é só a escolha de música, assim. Ele se reflete na cinematografia do Tarantino. Ele tem muito bom gosto nisso, sabe? De posicionamento de câmera, do blocking dele, sabe? De como ele vai movimentar e de como ele vai contar a história. Que é uma marca pra mim de um bom contador de história, sabe? Se você for ver, pegar um outro diretor e for ver movimentação de câmera, sei lá, Michael Bay, J.J. Abrams, eles têm essa mania de ficar mexendo a câmera meio que por mexer por mexer, sabe? A câmera tá sempre em movimento. O Tarantino, ele mexe a câmera mais com uma intenção dramática. Pode reparar, você tá vendo uma cena, tá lá a câmera parada, tá outra. Quando ele mexe a câmera, existe uma certa tensãozinha nesse movimento, você fica meio... Ele usa a movimentação de forma dramática, como um artifício narrativo, sabe? Ele, o Spielberg, essa galera que é boa de blocking, boa de composição, eles sabem mexer a câmera na hora certa. Assim, teriam várias coisas que definem o estilo do Tarantino. É muita coisa pra falar. Então hoje eu escolhi duas características dele pra ressaltar, que eu acho que pra mim elas se destacam muito na obra dele. Contrastes. Tarantino ama contrastes. Mas não só de tons e de cores, ele gosta de contrastes de conceitos, de ideias, de sensações, de músicas. Você vê isso na parte técnica. O design de produção do Tarantino volta e meia abusa de cores bem vivas, especialmente para destacar protagonistas, né? Ele adora botar protagonistas com cores bem fortes ou de um visual bem único. Não, os protagonistas de Pulp Fiction é preto e branco. Eles são praticamente os únicos que estão ali de terno e gravata naquele cenários, então eles acabam se destacando por outro fator. Na parte visual você vê que ele gosta de trabalhar contrastes, mas ele adora trabalhar contraste também na parte narrativa. É por isso que o Tarantino adora violência, cenas de violência extrema e tudo mais. Não é porque ele necessariamente é um sádico que gosta de ver cenas violentas, tá? Ele até fala isso daí em entrevistas. É pelo contraste delas. Se você imagina, se você tem uma cena muito calma, uma cena de diálogo, qual seria o maior contraste disso? Cara, seriam cenas de muita violência. So I do like the idea that I can do to the audience, laugh, stop laughing, laugh. And maybe that stop laughing is something not so funny. Maybe that stop laughing is something horrific. Inclusive, eu acho que o fato dele botar contraste faz as cenas de violência dos filmes dele serem mais drásticas do que de outros filmes que tá tendo explosão e chacina o tempo inteiro. Você fica mais chocado com as cenas de violência nesse filme do que, sei lá, um filme Mercenário, sei lá, um outro filme desse de ação que tem tiro, gente morrendo pra todo quanto é lado. Ele adora esse contraste de mudança, sabe, tá tudo quieto e de repente explode. Especialmente se for de forma inesperada. E eu me identifico muito com o Tarantino com esse lance de quebrar expectativas das pessoas pra onde elas não pensam, sabe? O pé na porta, gaveta na cara que eu fazia aqui no canal, o meu exercício era esse, era fazer uma resposta pra pergunta das pessoas indo pra um lugar pra onde elas não esperavam, sabe? Chama Matias Rocha. A gaveta mirou no Elf e acertou no Severo Snape. Do the little squirrel thing. Do the little squirrel, worry. That's good thing. Oi, ball up teu chão. Mas eu não vou mentir, eu me inspiro no microcosmos no Tarantino, que faz daí na sétima arte, cara. Sabe, você imaginar um personagem machão e o cara vai lá no filme e tal. E eu lembro assim, eu via filmes, eu ficava pensando nisso, sabe? Você vê um personagem machão atirando, eu mato todo mundo, isso aqui. Imagina se acontecesse um negócio muito escroto com esse cara, sei lá. Ou sei lá, alguma coisa, esse cara ficar todo ferrado. Ou ele fosse sequestrado e aí começa a torturar o cara e o cara começa a gritar. E aí toda aquela macheza do cara vai embora, você vai assim, nossa! Ou sei lá, o cara que é o rei do crime da região, todo mundo teme o cara, você bota o cara numa cena que ele sofre um acidente, ele é sequestrado e ele é constantemente enrabado. Olha a maluquice disso. Mas você tá entendendo por que ele fez isso? Contraste. Não é só pelo sádico de torturar o cara. Ele imaginou a situação mais contrastante possível. Cara, se o cara é o rei do crime temido, qual é a situação contrastante? Vamos botar ele no outro espectro. Pô, isso é que eu acho errado. O negócio de negão tomando nada. Isso não grila com isso. Grilo sim, isso não existe. Ele gosta dessa dinâmica. Eu também gosto dessa dinâmica. Foi exatamente o que me motivou a fazer o Capitão Foda-se. Que assim, seria engraçado o cara que tem os poderes do super-homem. Como é que esse cara se comportaria? Ele se comportaria fazendo a batalha mais sem graça de todos os tempos. Ele não ia reagir às batalhas, ia ser um saco. Justamente porque ele sabe que ele é poderoso demais. Rápido, pô, não teve nem graça.
É pra salvar ou pra ter graça? E isso por si só também já revela o meu lado nerd, de ficar pensando demais sobre um único assunto. O super-homem, se tivesse, extrapolando como é que seria o super-homem na vida real, que é o que o Tarantino faz também o tempo inteiro ali nos filmes dele. É por isso que ele é um dos meus ídolos, assim, eu me inspiro muito nele. Inclusive, o jeito como ele encara a própria obra dele é o jeito como eu encaro aqui também. Ele fala que ele é um fã do trabalho dele. Why do you watch your own movies back? I love them. You love them. I love my movies. I'm making them for me. Everybody else is invited, all right? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, assim, tem gente que faz vídeos pra YouTube, faz coisa assim, e não gosta de ver, ou não quer ver mais. E... You talk to actors, I never watch anything I do. And, I'm not them, I'm very happy with my work. Eu sempre tento ser muito fã do meu próprio trabalho, então, desde sempre aqui, eu faço os vídeos como se eu fosse um fã do meu canal, sabe assim, cara, se eu for fã do meu canal, o que eu gostaria de ver? Pornô. Eu sou fã das coisas que eu faço, é por isso que eu gostaria que você fosse fã também, se inscrevesse, desse um like, esse tipo de coisa, assim. Seja fã também das coisas que a gente faz, assim, é bom, ajuda a gente. Mas o Tarantino também faz isso com os filmes dele. Eu vejo várias vezes os meus vídeos, assim, cara, Gaveta, isso pode ser meio egocêntrico, talvez. O cara se acha o pica das galáxias. Eu não sei, cara, porque eu gosto, assim, todas as coisas que eu faço com muito carinho, as músicas que eu faço, que eu tô fazendo, que vocês em breve vão ouvir. Vai, porra, né? Eu ouço várias vezes, porque eu gosto, e eu fico analisando depois, não, cara, isso daqui ficou legal, não, daqui eu melhoraria. Nem só pra pensar em melhorar, mas é porque eu gosto, eu sou fã da parada. Mas claro, eu tô me colocando aqui na posição de fã de um grande ídolo do mundo inteiro. É um cara cultuado no mundo inteiro por todas essas coisas, incluindo a escolha de música dele, que também é um outro fator de contraste. Tarantino adora dissonância cognitiva. Eu já falei disso aqui no canal. Quando você tem uma cena e você bota uma música que, a princípio, ela não deveria ser pra essa cena, mas essa mistura improvável acaba gerando uma sensação muito única. Ele fez isso em Cães de Aluguel, ele fez isso em Django. Até no Pulp Fiction tem isso, né? Tá tocando um twist no meio de um filme de gangster. E ele tende a colocar as músicas que ele gosta. Coisa que o James Gunn faz muito agora. Mas eu me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que o grande dessa pegada toda aí, de pegar músicas clássicas mais antigas, assim, e botar no filme de uma forma descolada, veio do Tarantino. Se ele não criou esse estilo, ele cristalizou esse estilo. E hoje em dia, volta e meia, você vai ver um filme... Não é uma coisa que tinha nos filmes dos anos 80. Mas a partir dos anos 90, com os filmes do Tarantino, ele começou a botar isso daí de uma forma tão cool que começou a ser replicado, virou um estilo próprio. O segundo grande item que define o Tarantino pra mim, diálogos. Por que os diálogos no filme do Tarantino são tão bons? Olha, são vários motivos. São vários motivos. O primeiro é que os diálogos dele são muito naturais. E vendo entrevistas dele, ele fala disso, assim, que... I just get the characters talking to each other. Ele tem muito esse exercício de imaginar o diálogo, de tentar fazer o diálogo, pra ver se o diálogo soa natural. Everything I learned as an actor, studying acting for 6 years, I've basically applied to writing. Não George Lucas que escreve o negócio e não fala o negócio que ele tá escrevendo. Ele fala o negócio que ele tá escrevendo, ele pratica. I'm not being falsely modest. I'm very happy with the way I write, you know. Yes. I think I do it good. Mais do que só escrever, ele tenta emular uma conversa de verdade. Então, ele sabe que numa conversa de verdade vão entrar assuntos aleatórios. Whoa. Time out, Green. They tell that fucking bullshit to the tourists. Toad? Who the fuck is Toad? Vão entrar assuntos nada a ver. Então, ele vai tentando colocar isso. Dá a impressão que ele faz... É quase como se fosse um brainstorm de conversa e ele vai depois juntando as partes boas, que nem um músico faz uma jam. Eu faço paralelos com música. O TDAH tá atacando a 1000 por hora, eu sei, tô mudando assuntos. What the fuck was I talking about? Acho que é justamente por isso que ele acaba melhorando a atuação de muitos atores. É um cara que faz um roteiro bom pra ator ler. Você vai ver, pra mim, os diretores que mais têm essa característica de turbinar a atuação de atores é justamente o Tarantino e o Scorsese. Os atores que vão pros filmes desses caras, eles atuam melhor ainda, né? Is this the finest moment of your acting career or what? Mas tem uma coisa especial que eu vejo no Tarantino quando ele escreve os diálogos dele, que ele consegue enxergar dinâmica no texto. There's a rhythm. There is a musicality, a bit of rhyme that happens between some of the words and some of the phrases. Ele enxerga pontos altos, pontos baixos, quase como uma poesia. It's not poetry, but it's not completely divorced from poetry. Ele enxerga no texto um ritmo, um flow, rimas. É como se você estivesse ouvindo a música. Na música, você não tá sempre com a música no alto. Tá. Você tem a música, ela começa alta, depois ela tem um recuo. Principalmente se for música clássica. Você tem um recuo e tem uma parte mais calma, depois ela tem um crescendo.
depois tem um momento do refrão e um auge. Isso daí a gente tá falando sobre um conceito de dinâmica. Ele enxerga o texto dessa forma. É foda. Esse cara é foda. Isso deixa o texto dele muito mais rico. Ele consegue fazer aquela construção de tensão como ninguém. Aliás, construção de tensão é com Tarantino mesmo. Ele consegue fazer essa construção com a dinâmica e usando muito subtexto, né? Subtexto é aquele que a gente fala assim, aquele significado que tem a mais numa conversa. Você pode ver duas pessoas conversando sobre uma coisa, mas a cena ela pode significar mais do que o que eles estão falando exatamente, sabe? But you know what's on my mind right now? It ain't the coffee in my kitchen. Como, por exemplo, sei lá, se você pegar uma cena de tensão máxima, Bastardos Inglórios, a cena que eles estão na mesa lá fazendo o jogo. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Eles podem estar falando de personagens, de cartas, de alguma coisa, mas você sabe que tá rolando alguma coisa muito mais forte ali embaixo. Isso adiciona na tensão. O cara é bom pra criar tensão. Porque ele sabe que o segredo, até de uma boa entrega, de alguma boa surpresa, alguma boa coisa, é a antecipação. Não é só você entregar uma surpresa no meio do nada. Se você simplesmente surpreender as pessoas, você não cria tensão. Você cria tensão quando você estabelece um perigo antes, sabe? Eu vi até um áudio do Hitchcock falando isso. Tem duas pessoas conversando numa mesa e de repente explode uma bomba que tava embaixo da mesa, você só vai tomar um susto. Agora, se no início você fala assim, tem uma bomba embaixo da mesa, e de repente as duas pessoas estão conversando, você vai ficar aquela conversa toda aflito, tu vai ficar, meu Deus, a bomba vai explodir, a bomba vai explodir. Em várias cenas dos filmes dele, ele vai criando essa tensão. E ainda com o auxílio da edição, ele vai aumentando mais isso. Eu lembro daquela cena da seringada que o John Travolta vai dar numa turma, eles vão contando e aí na hora que vai dar a seringada, ele ainda para e mostra a cara de um outro, mostra a seringa, mostra não sei o que lá, mostra o cachorro, mostra não sei o que lá, e aí ele dá a seringada, tu... Esse lance de valorizar muito a entrega, né? E aí quando ele tem a entrega, é aquele caos, aquela catarse, né? Por isso que ele gosta do contraste, por isso que aí é sempre muito violento. Então a mulher toma uma seringada, ela sai gritando. Vai ter um tiroteio no Bastardos Inglórios, é uma carnificina, tiro pra tudo quanto é lado. Vai ter no Django o final o tiroteio, mas é um tiroteio com rap tocando. É o contraste dele. Pra mim, a melhor cena de tensão dessa, eu diria, provavelmente a melhor cena de diálogo do Tarantino, pra mim, a minha cena favorita do Tarantino, tá? É o início de Bastardos Inglórios. Je vous en prie, venez me rejoindre à votre table. Cara, aquilo ali pra mim é uma aula. Que alegria ter visto esse filme no cinema. É não só uma aula, mas é epítome do Tarantino. Aquilo ali é o resumo perfeito do Tarantino, todo aquele início. Porque você tem os atores maravilhosos e tal, mas o jeito como ele vai contando aquela história, o Hans Landa entra na cabana, a escolha de câmeras que ele vai, conforme ele vai desaproximando ou aproximando, mudando de ângulos e mudando com subtexto. Lembra que eu falei de subtexto? Você vê subtexto nos cachimbos. Tu vê o cachimbo do pai ali que tá na cabana, é um cachimbo simples. Quando o Hans Landa puxa o dele, parece um chifre, né? Um negócio gigante assim. E você já vai vendo aquele subtexto de superioridade de um em relação ao outro. Fumo sim, é muito bom. Tu vê como uma música, cara. Tu vê como é que é uma música. Inclusive essa cena é sem música, só até o final que ele bota a música. O silêncio deixa ela ainda mais desconfortável. É muito genial, cara. Esse diálogo todo, ele flui como uma música pra mim. Você sente que a conversa ela vai natural. Ele vai perguntando sobre coisas. How old is Bob? 30, 31. Em determinado momento a câmera baixa e você vê que o cara está abrigando uma família de judeus ali. Então de repente aquela conversa ali costumeira, tipo um check-up, já não é um check-up qualquer, já é uma coisa muito mais tensa. Cara, você vê com uma música, você vai vendo crescendo até que vai chegando a um ponto, ele muda as lentes e vai começando a aproximar no rosto do Hans. You're sheltering enemies of the state, are you not? E aí sim a música vai surgindo. E é uma música de filme antigo, né? Tudo casa tão bem. Monsieur Lapadite. Je vous remercie pour le lait. Olha o contraste. Quando ele vai fazer a chacina, cara, é muito tiro. Adieu. Madeira voando, tá? É o contraste que ele gosta. A música é contrastante, grita muito, totalmente contrastante com o silêncio que estava antes. Então, assim, é uma entrega drástica, mas é poderosa, é uma cena muito poderosa. Ela resume muito o que é Tarantino pra mim. Au revoir!
Xuxará! Então você diria, Gaveta, Bastardos Inglórios seria o seu filme favorito do Tarantino? Esse, Pulp Fiction, vou deixar pra responder isso daí num próximo vídeo. Sim, eu vou falar dele no próximo vídeo que vai ter aqui no canal. Tô me comprometendo aqui. Próximo vídeo a gente vai falar mais de Tarantino. Vocês vão entender quando o vídeo for pro ar. Vai, porra. E aí nesse vídeo eu falo qual é o meu filme favorito do Tarantino. Inclusive eu falo muito do Tarantino sobre esse lance dele de reescrever histórias reais pra contar a própria história dele nesse vídeo aqui recente. Assim como eu falei dele também nesse vídeo aqui que eu falei da reviravolta que ele deu na vida do John Travolta. Falo bastante aqui também do papel dele, falo de Pulp Fiction. Mas pra você aqui, sem surpresa, eu deixo um beijo bem forte na sua boca. What's happening now, man?